Olá, bom, tô aqui furando greve, não era greve, era o quê? Férias? Bom, enfim, tô furando férias aí pra fazer esse vídeo sobre Dickens, porque eu quero fazer logo esse vídeo e senão eu vou esquecer as coisas todas que eu queria falar e vamos lá então. Vou começar então pela incrível biografia do Dickens. Há muitos anos atrás eu li uma biografia fininha dele, que se eu não me engano era daquelas coleções tipo Grandes Escritores, sei lá, que a gente compra em banca de jornal. Eu não tenho certeza porque era um livro que já estava sem capa, tinha aquela capinha que a biblioteca coloca, sabe? E era uma biografia curtinha, pequena, mas eu nunca esqueci o início dessa biografia, né? O autor começou dizendo que quando o Dickens morreu foi como se Papai Noel tivesse morrido. Mas eu me lembro de ter sido uma biografia muito fofa, de eu ter admirado esse cara por muito tempo, de achado ele o máximo do máximo, absoluto, pessoa correta, de caráter e coisas do tipo, que não é bem assim, né? Peguei esse livrão aqui pra descobrir que Dickens também era humano. Bom, ele nasceu em 1812, bem na época regenciana, portanto antes da época vitoriana, né? Seus romances são conhecidos como romances vitorianos. E pra quem não sabe o que é um romance vitoriano, qual a diferença entre o regenciano e o vitoriano, eu vou deixar linkado lá embaixo um vídeo que eu fiz explicando sobre isso e também sobre Jane Eyre. Mas enfim, dê uma pausa, vão lá ver o vídeo e depois vocês voltam. Sua primeira infância foi uma vidinha pacata, porém o pai, que era um cara que tinha uma vida boa, perdeu todo o dinheiro da família. Ele era, sei lá, um comprador compulsivo, alguma coisa do tipo. O dinheiro nunca bastava, ele sempre gastava mais do que tinha, estava sempre endividado. Até que um belo dia o pai do Dickens foi pra cadeia e a mãe não tinha outra alternativa a não ser ir pra lá também de malicuia com os filhinhos e o Dickens foi junto. Ele era o filho mais velho, portanto era obrigação dele ganhar o pão. E ele foi bem pequeno ser trabalhador de fábrica. Viveu ali uma vidinha de privações e tudo mais, o pai saía da cadeia, tinha problemas de novo com dívida, voltava, fazia empréstimos intermináveis com os conhecidos e com os familiares. Era uma coisa, viu? O pai dele foi assim até morrer praticamente. Ele era um pouco ressentido com a família, né, com os pais, porque os pais davam muito mais atenção à filha, né? Esqueci o nome da irmã dele, depois eu coloco aqui embaixo, mas essa irmã dele tocava piano e cantava e era compositora e coisa do tipo. Então eles fizeram lá das tripas coração pra poder botar essa menina pra estudar em conservatórios e blá blá blá. E ele, coitadinho, trabalhava lá na fábrica. Mas tá tudo bem, porque hoje todo mundo sabe quem foi Dickens e eu não lembro nem o nome da irmã dele. E olha que eu praticamente acabei de ler o livro. Bom, depois desse período negro trabalhando lá na fábrica, etc., ele conseguiu voltar para a escola, terminou ali os estudos básicos, foi trabalhar em escritórios, no que devia ser assim o office boy de antigamente, e foi subindo ali no escritório, e até que um dia ele se tornou um jornalista, um cronista ali de Londres, né? Esqueci de falar que ele morava em Londres. Aí ele se casou com a Catherine Dickens, com quem ele teve aproximadamente 42 filhos. Sério, a mulher vivia grávida. E uma das coisas que mais me decepcionou com o Dickens foi que quando ele atingiu ali a idade do lobo, né? Ele trocou essa esposa por uma atriz, enfim, bem mais jovem. E para que ele conseguisse o divórcio, que era uma coisa difícil na época, ele inventou várias histórias sobre a esposa e acabou com o meu mito Dickens da pessoa fantástica que ele era. Na verdade, ele continuou sendo fantástico na minha cabeça. E, oi, Charles Dickens é fantástico. Mas essa biografia aqui meio que quebra esse mito do cara perfeito, do grande escritor, do herói e tudo mais, né? Para compensar a canalice da vida particular dele, ele ajudava muitos necessitados. Ele tinha ali uma fundação que ajudava as mulheres em risco, digamos assim, né? Que eram aquelas prostitutas super mal cuidadas, maltratadas, e as mocinhas, jovenzinhas, moradoras de rua, que provavelmente acabariam se tornando prostitutas também. Ele tinha uma casa em que ele cuidava dessas mulheres. Depois de um tempo educando essas mulheres, elas eram devolvidas à sociedade, digamos assim, mas elas iam para países da África, constituir suas famílias e tudo mais. Tem que pensar que é uma coisa que ninguém pensou em fazer na época, só ele fazia. E eu não sei se hoje em dia alguém se importa dessa forma. Esqueci de dizer que Charles Dickens foi um cara famoso na sua época. Então ele vivia muito bem dos seus escritos. Ele era a grande celebridade da época, ele foi amigo da Rainha Vitória praticamente. Participava de jantares reais o tempo todo. A cada livro que ele lançava, ele saía pelo mundo fazendo leituras, né, da sua obra, né? Veio para a América 2 vezes.
uma vez antes da Guerra Civil e uma vez depois da Guerra Civil, o que me lembra aquela cena do E o Vento Levou das mocinhas esperando seus homens que tinham saído à busca de um bandidão lá que tinha agredido a Scarlett, e elas estão lá na salinha de costura lendo David Copperfield. Então, enfim, depois da Guerra Civil, ele voltou pra América também, já velhinho. Uma coisa que eu não sabia que me fez virar muito mais fã dele a partir desse momento foi que ele conheceu Edgar Allan Poe, e ele conheceu também Dostoiévski. Os dois eram grandes admiradores de Dickens, não foi ele que procurou, não, os dois procuraram por ele. Ele conheceu Poe na primeira visita à América e Dostoiévski já na idade avançada, digamos assim. Ele morreu aos 48 anos em decorrência de... Não se sabe exatamente do que foi que ele morreu, aparentemente foi um derrame. Os livros dele vendiam muito bem, mas não era toda a crítica que era a favor dele, não. Muita gente não gostava das obras dele. O Henry James chegou a escrever coisas escabrosas a respeito da obra de Dickens. Mas em compensação, Tolstói tinha lá no seu escritório um quadrão com a foto dele. Essa biografia é incrível, ela vai contar pra gente da infância, a família como era quando ele nasceu, todos esses problemas que ele sofreu na infância, tendo que trabalhar para sustentar a família, a adolescência dedicada aos estudos por conta própria, os escritos dele sendo aclamados desde cedo. O primeiro livro que ele escreveu, na verdade, foi uma compilação, foi esse aqui, Os Retratos Londrinos, eu vou falar dele daqui a pouquinho. E a cada livro que ele lançava, vendia como água. Então a gente acompanha nesse livro também todas as paixões platônicas ou não que ele teve, né, ao longo de sua vida, como ele ajudou os necessitados, os relacionamentos com seus filhos e seus amigos. No último capítulo, a autora dá assim um panorama, né, da vida do Dickens. Eu vou ler para vocês, está em inglês, eu vou colocar direitinho para vocês o tempo que vai durar essa minha leitura, para você que se irrita porque eu leio em inglês, pula essa parte, tá bom? Mas ela diz o seguinte: He left a trail like a meteor, and everyone finds their own version of Charles Dickens. The child victim, the irrepressibly ambitious young man, the reporter, the demonic worker, the tireless walker, the radical, the protector of orphans, helper of the needy, man of good works, the republican, the hater and the lover of America, the giver of parties, the magician, the traveler, the satirist, the surrealist, the mesmerist, the angry son, the good friend, the bad husband, the quarreler, the sentimentalist, the secret lover, the despairing father, the francophile, the player of games, the lover of circuses, the maker of punch, the country squire, the editor, the chief, the smoker, the drinker, the dancer of reels and hornpipes, the actor, the ham. Too mixed to be a gentleman, but wonderful. The irreplaceable and unrepeatable boss. Boss era o apelido dele. The brilliance in the room, the inimitable. And above and beyond every description, simply the great, hard-working writer who set the 19th century London before our eyes and who noticed the celebrated, the small people living on the margins of society. Incrível! Sério, gente, esse livro é muito bonito, é muito bem escrito. Quando eu terminei de ler, assim, eu fiquei um tempinho, assim, abraçada, acho que uns 5 minutos abraçada com o livro, assim, sabe? Digerindo a vida de Charles Dickens, que é fantástica. Essa aqui foi uma das melhores biografias que eu li esse ano, vou falar pra vocês. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os livros que eu li. Eu comecei o mês lendo Retratos Londrinos e eu vou dizer pra vocês que isso aqui é um livro incrível, fantástico, principalmente pra você que tem aspirações de ser um escritor. Esse livro ele é dividido em 3 partes. Ele é dividido entre retratos de nossa paróquia, ou seja, da regiãozinha ali onde ele morava, cenas e personagens. A descrição que ele faz dessas cenas é muito detalhada, parece que você tá na Londres vitoriana, conforme ele vai narrando aquilo pra gente. Os personagens também, como ele constrói cada um dos personagens, e a parte dos personagens também é incrível, você vê direitinho como é que ele constrói cada um dos personagens, é fantástico, assim, desde a atmosfera que ele cria pra essas cenas, né, esses cenários, e também pra esses personagens, é um livro, assim, sério, qualquer coisa que você esteja pensando em escrever, leia isso aqui antes, cara. Isso aqui não tem preço. E o último livro que eu li do Dickens foi o A Tale of Two Cities. Vou falar pra vocês que esse livro é incrível, é muito bom, mas eu demorei pra me apegar a esse livro. Eu comecei a ler Dickens pelo David Copperfield, que é obra-prima, é impecável, é um livro incrível, e eu achei que no A Tale of Two Cities ele se perdeu um pouco ali na narrativa. Por que o livro chama A Tale of Two Cities? Nesse livro aqui ele vai contar pra gente sobre a Revolução Francesa, e ele vai contar sobre a Revolução Francesa de 2 pontos de vista, das pessoas que estavam vivendo o momento histórico lá em Paris,
e também do ponto de vista de pessoas que moram em Londres, mas que tem alguma conexão com essa coisa da Revolução Francesa. Eu não quero dar spoiler, mas isso aqui é uma história sobre duplos, né? O próprio título já traz isso pra gente. Tem capítulos muito bons, capítulos chatos, muito descritivos. Uma das coisas que me fez me perder um pouco nessa história é que o Dickens ele não conseguia escrever um romance com menos de 12 personagens, né? E todos eles, assim, conforme você vai lendo a história, todos eles estão meio que conectados ali, mas é só ao longo da leitura que você vai percebendo isso. A história que mais me tocou foi a história do médico, Dr. Manette e sua filha. No início da história, a gente fica sabendo que ele passou 18 anos na cadeia, mas ele tem esses 18 anos como morte, assim. Então ele conta pra todo mundo que ele esteve morto por 18 anos ao sair da cadeia. Ele sai da cadeia totalmente cucu e vai trabalhar como sapateiro. E devido às circunstâncias, ele acaba reencontrando com a filha e a filha acaba trazendo esse pai de volta da loucura pra sanidade. Tem uma história de amor muito complicada nesse livro também, que tem a ver com a guilhotina. Não é o meu livro preferido do Dickens, volto a repetir, mas é um livro já escrito na maturidade dele. Então, a escrita está mais densa, mais pesada. Ele está mais terrível com seus personagens. E pra mim foi bacana ter feito esse mês essa ponte, né, do início de tudo até ali da metade pro final ali da carreira do Dickens. Bom, é isso, fica a dica pra vocês de livros incríveis. Esse aqui é imperdível, principalmente pra você aí que tá pensando em escrever suas próprias histórias. Essa biografia é fantástica, mas prepare o lencinho porque, cara, eu chorei no final dessa biografia. Acho que foi a única biografia esse ano que eu chorei no final. Enfim, incrível, Charles Dickens, quem nunca leu, precisa ler. Beijo pra todo mundo. Até mais. Tá bom, eu vou fazer uma coisa que eu sempre pensei em fazer, mas por algum motivo eu nunca lembrei de fazer na hora de gravar os vídeos, que é mostrar os livros com detalhes, assim, vou deixar sempre no final dos vídeos, porque quem tem interesse pode ficar e ver mais um pouquinho. Então tá, esse aqui é o meu Retratos Londrinos. Acho que ainda tá à venda essa edição aqui, papel chamois. Então, como vocês podem ver, letras grandes, espaçamento duplo, e tem algumas ilustrações. Cada uma das historinhas, não, nem todas, né? Tem uma ilustração, certo? Essas ilustrações, lógico, que não foram feitas pelo Dickens. E são as ilustrações originais que saíam nos jornais junto com essas crônicas dele. Essa edição é de 2003, mas se eu não me engano, eu já vi esse livro em alguma livraria por aí. Esse aqui é o meu Tale of Two Cities, que eu ganhei do Vini. Obrigada, Vini, mais uma vez. Então, essa aqui é uma edição da Barnes & Noble Classics. Então, ele tá em hardcover. Então, essa aqui é a lombada dele. Esse livro é aquele que tem o corte todo irregular e tal. Dá uma impressão de ser um livro mais velho. Acho bem bacana essas edições. Ó, tá aqui um retrato do Dickens. Esse livro é muito bom, gente, mas eu não diria pra ninguém começar a ler Dickens por esse livro, porque eu achei ele denso, pesado. A história é muito boa, mas você tem que realmente mergulhar nessa história aqui, se você quiser acompanhá-la, tá? Não é pra qualquer um, não é qualquer... Eu não sei se existe alguma tradução mais moderna desse livro. Eu me lembro de ter visto esse livro em biblioteca, edições bem antigonas, tá? Aqui as ilustrações. Esse livro, eu esqueci de falar pra vocês que esse livro é dividido, na verdade, em 3 partes. E é bem começo, meio e fim mesmo, tá? Essas duas histórias se entrelaçando, essa coisa do duplo o tempo todo, né? O mocinho da história que tá indo pra guilhotina tem um duplo, né? Eu não vou dizer quem é, mas já dá pra você imaginar que é não vou dizer que é um bandido na história, não, mas ele é um cara assim meio que sem valores e tal. Eles acabam trocando de lugar, né? Essa história, essa coisa do número 2, né, do duplo, permeia bastante essa história aqui. É uma história muito bacana. Tem uma coisa de ressurreição também aqui. É muito legal. Esse livro é muito bom. Mas prepare-se, leia outras coisas da era vitoriana antes de chegar ao Tale of Two Cities, tá? E essa aqui é a minha biografia do Dickens. Esse livro incrível, super bem escrito, que é a lombada dele. Vocês podem ver que tá meio machucadinho porque eu peguei chuva com ele um dia. E eu tava com ele dentro de uma sacola de pano, essas eco bags. Bom, esse livro aqui, ele tem uma edição fantástica, tá?
Então aqui é o guia das ilustrações, você conseguir mostrar direitinho pra vocês. Em cada 100 páginas, mais ou menos, tem essas folhinhas laminadas aqui com figuras, tá? Das pessoas que o Dickens conhecia, da família dele, os lugares que ele frequentava. Acho que a ilustração mais bacana, que tá mais pro final do livro, é o do túmulo dele. Aqui, na Westminster Abbey, né? Então, assim, ele tá no chão. Bem simples, não tem nenhuma estátua e tal. Ele foi enterrado junto com grandes escritores e pintores da época e a tumba dele é no chão, assim mesmo, simplesinha, só tem o nome dele. Enfim. Ah, esqueci de mostrar também, no começo desse livro tem uns mapinhas muito bacanas, né? Os lugares que ele frequentava. Esse Gad's Hill, aqui é onde ele tinha a casa de campo dele. Aqui é a Londres, do Dickens, né? Então todos os lugarzinhos, né, que são mencionados no livro estão aqui. Muito legal. Então conforme você vai lendo a história, você pode voltar aqui no mapinha para saber onde é que ele estava. É bem bacana. E aqui tem explicaçãozinha de cada desenho no mapa. É legenda, né, do mapa. Enfim. Certo, então, para variar, o livro nacional é o mais simplesinho. Apesar de eu ter gostado bastante dessa edição, dessa letra grandona, espaçamento duplo e das reproduções, né, das figuras. É isso então, gente. E agora sim eu só volto em meados de janeiro mesmo.